nós estamos começando mais um programa de Direção Espiritual, recordando essa lição nossa de cada dia, né? A gente sabe pela própria experiência que a vida vai nos dando, que a gente só consegue chegar ao resultado final se nós tivermos a força e a coragem de viver cada dia do processo. Esse é um aprendizado, minha gente, difícil. É muito difícil, sobretudo nos dias de hoje, quando a gente percebe que a perspectiva do sacrifício, da luta, tem sido muito deixada de lado. Nós estamos acreditando em fórmulas mágicas. Estão entrando em nossa vida estas mentalidades que nos fazem esquecer que a vida, ela é processual, dia a dia, momento a momento, instante a instante. Que se a gente descuida daquele momento, a gente pode comprometer o resultado do final. E eu acho muito interessante que o cristianismo, ele nos coloca na realidade. Nós nunca vamos poder ser acusados de que o cristianismo aliena. Por quê? Porque ele concilia esperança com realidade. Ele abraça, ele costura no mesmo tecido a esperança de um futuro melhor com a responsabilidade de construir no hoje da vida esta esperança. A escatologia cristã, ela está contextualizada no grande escatom, no grande dia final, mas na história. O céu começa nas pedras, eu gosto de dizer. É nesta dura experiência de sermos quem somos, de ter defeitos, de ter limites, de ter qualidades, a gente experimentar na dureza do nosso chão o lugar onde nós semeamos as esperanças do futuro. É assim. Educar um filho é assim, construir um bom relacionamento de casamento, de namoro, de amizade, é assim. No agora da vida nós temos as dificuldades, mas nós as vencemos porque temos os nossos olhos fixos naquilo que nós esperamos. Eu me recordo que uma vez, um grande homem, não preciso citar o nome dele aqui, vivendo um determinado momento difícil da vida dele, ele disse assim: tenho experimentado muitas dores e dificuldades, muitas traições na minha vida. E tenho aprendido que se um homem perde a fé, ele ainda consegue de alguma maneira sobreviver. Agora, se ele perde a esperança, não resta mais nada. Pode haver, num primeiro momento, quando a gente escuta essa frase, pode parecer estranho a nós, mas é verdade. A fé, ela pode ser reconstruída desde que a esperança tenha permanecido. Uma pessoa sem esperanças é uma pessoa que já não tem muitas perspectivas, ela já não espera. Eu acho interessante que o contexto das esperas, ele é de uma profundidade, de uma fertilidade. Por quê? Ele nos ensina muito sobre nós. Todas as vezes em que eu me coloco na perspectiva de esperar por algum acontecimento, eu tenho a oportunidade feliz de tomar conhecimento de muitas coisas do meu coração que antes, na ausência das esperas, eu não era capaz de tomar consciência. O contexto das esperas nos abre os olhos para que a gente tenha possibilidade de conhecer um pouquinho melhor quem somos nós, porque no momento em que eu espero, eu descubro se eu tenho paciência, eu descubro se eu sou solidário, se eu tenho capacidade de dividir o que eu espero, naquilo que é bom, naquilo que me traz de bom, naquilo que me traz de ansiedade, se eu sou capaz de dividir isso com as pessoas. O contexto das esperas me ensina se eu sei guardar segredo, se eu sei manter dentro do meu coração aquilo que é sagrado. O contexto das esperas nos coloca na análise dos nossos valores. Quanta gente se perde no momento que espera, porque se desprende dos seus valores? Às vezes uma coisa muito boa vai acontecer na vida, e porque ela já está na expectativa daquelas coisas boas que vão acontecer, ela esquece de prestar atenção em quem está do lado. É como preparar uma viagem, né? Você já percebeu o quanto que a gente fica ansioso no dia em que a gente vai viajar? E é um perigo essa ansiedade, porque nós já estamos na expectativa do lugar onde nós vamos chegar,
E aí a gente começa a perder a paciência com o processo de arrumar as malas, com as pessoas que estão nos ajudando. Geralmente é assim. Quando a gente coloca os pés dentro do carro ou dentro do avião, a gente começa a pensar o quanto que a pressa do preparo das malas e da viagem foi um fator para que a gente pudesse machucar quem a gente ama. Oh, meu Deus, quantas vezes isso aconteceu comigo? Quantas vezes eu entrei dentro do meu carro, depois de ter ido lá passar uns dias com a minha mãe, depois de ter visitado alguém, e aí chorei amargamente por um arrependimento de não ter feito aquilo que poderia ter feito, de ter ali naqueles últimos momentos, ter machucado por causa das minhas expectativas de ir embora, de não ter tido paciência com quem estava ali. Às vezes acontece comigo isso, naquela vontade e ânsia de ir embora, eu saio ferindo quem está por perto. Então veja bem, a esperança, ela nos mostra quem somos nós. E ela nos ajuda a lapidar um pouco desses excessos. É por isso que sem esperança, nós não podemos ir a lugar nenhum. Porque ela nos contextualiza, volto a dizer, a escatologia cristã nos contextualiza no agora do tempo, da história, mas nos faz sonhar com o futuro. E é na reconciliação desses dois tempos, passado, presente e futuro, 3, né? Que nós vamos amarrando esta estrutura humana que somos nós. Alguns mais esgringolados, menos amarrados, né? Outros mais firmes. Mas o importante é a gente não parar de lutar. O importante é a gente não se desprender da consciência desse processo. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de ser gente. Amanhã teremos outra oportunidade. Ao longo desta noite teremos uma outra oportunidade. Todo momento presente, agora é o momento. Nós sempre estamos recebendo nas mãos uma oportunidade de Deus, de sermos gente. E a maneira como nós somos gentes passa pelo tanto que a gente espera, pelo tanto que a gente desespera, pelo tanto que a gente ama, pelo tanto que a gente odeia, pelo tanto que a gente perdoa, pelo tanto que a gente machuca, magoa. É a escolha de cada instante que vai nos determinando. E a gente quem tem que ter consciência e pedir a Deus o tempo todo isso. Que hoje a gente não se esqueça que no agora da vida nós estamos tendo a oportunidade de ser gente. E vale a pena ser gente como Ele. Ser humano como Jesus foi. Trazer a humanidade de Jesus para nós. E o bonito é que quando nós trazemos a humanidade de Jesus para nós, nós trazemos também a sua divindade. Que Jesus foi tão humano, Ele viveu de maneira tão bonita e sem desequilíbrios a dimensão da sua humanidade, que nesta humanidade tão equilibrada, o divino se manifestou. E é assim que nós precisamos ser. Humanos demais, mas na busca para fazer com que esta nossa humanidade seja uma expressão da divindade.